Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado já estaria e assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Glórias a Deus, Pai. Neste momento, Senhor, no nome bendito do nosso Rei amado, Jesus bendito, eu oro a Ti pedindo a capacitação da Tua palavra, que o Senhor cresça, que eu diminua, Senhor, fala aos nossos corações. Pai eterno e celeste, agradeço por esta tarde, pela manhã que atravessamos e pela noite que vem se aproximando. Senhor, que vidas sejam edificadas mediante a Tua palavra. Te peço uma bênção para cada ouvinte da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Eu quero, amada igreja, ministrar com a direção do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo de Deus não nos ajudar, não sai nada da minha e da sua boca, porque a palavra santa pertence a Deus. Nós somos apenas porta-voz de Deus, mediante as suas sagradas escrituras, a sua palavra. E eu quero nesta tarde trazer um conselho da parte de Deus para os pais, uma séria importância em de um pai, uma mãe, deliberar a palavra de bênção sobre os vossos filhos. Eu confesso que eu não fui um filho exemplar na minha mocidade, mas eu confesso que hoje não sou motivo jamais de ser vergonha para os meus pais, as pessoas que importam, em que eu devo honra e exemplo. Apanhei muito desta vida e se fez necessário, dei dores de cabeça à minha mãe, mas devido à vida que eu quis levar, em noites de sono, em uma vida pregressa de pecado. Mas o que eu quero trazer, meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, para você que serve a Deus e para você que não serve, independente, você que é pai, que é mãe, você é autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Abaixo de Deus, você é uma autoridade. Você sabia disso? Você é autoridade. Filhos são bênçãos. E assim como Deus, Ele tem um memorial, e tudo que nós fazemos aqui é escrito, o diabo também tem. E quando você abre a sua boca para falar uma palavra descabida, chamar o seu filho de burro, sua filha de burra, de jumenta, muitos chamam até de cão, até de Satanás, você está deliberando palavras de maldição. É notório que os filhos se espelham nos pais. Se você chama a sua filha, um filho seu de burro, você está auto se nomeando uma burra, uma jumenta ou um jumento. Os filhos se espelham nos pais. Quantos filhos que falam: quando eu crescer eu quero ser como meu pai, quando eu crescer eu quero ser como minha mãe, pelo exemplo que os pais dão. Se os vossos filhos não estão dando exemplo como vocês querem, muitas das vezes, eu abro uma exceção, porque tem pais que têm sim dado exemplo, é a natureza ruim mesmo do filho que procede dessa forma, mas tem pais que não têm dado exemplo e quer que o filho seja um bom filho, que a filha seja uma boa filha, quando na verdade não foram exemplos. Mas enfim, eu quero falar sobre a importância da bênção deliberada sobre a palavra. Há muitos neste dia que perderam o temor aos pais. Quando os filhos vão dormir, acordam, quando vai dormir não dá a benção ao seu pai, à sua mãe. Que coisa maravilhosa, benção a minha mãe, benção ao meu pai. Quando se acorda, benção ao meu pai, benção a minha mãe. Deus te abençoe, meu filho. Isso é uma palavra de autoridade. E todo mal cai por terra, porque o seu pai, que é a sua autoridade maior no seu lar, e sua mãe está lhe abençoando. Deus te abençoe. A Bíblia relata, para não ficar em minhas palavras, estou no contexto da palavra bênção e a importância de uma bênção deliberada de um pai e de uma mãe sobre a vida de um filho.
Um pai e uma mãe podem arruinar a vida de um filho por várias gerações, mediante os seus atos. A Bíblia diz, em Gênesis 48, que Jacó, o pai de José, abençoa José e os seus filhos. Versículo 15 diz a palavra do Senhor: e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. 16. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Jacó já tinha entrado em dias. Entrar em dias, ele já tinha cumprido o seu tempo na terra, estava se ultimando, estava desfalecendo, melhor falando, morrendo. Mas havia necessidade de ele deliberar a palavra profética em bênção sobre os seus descendentes. Vocês sabiam que em toda a Bíblia Sagrada há uma importância dos pais abençoar os filhos? Sim, nos nossos dias muitos não ligam para isso, as bênçãos são mais materiais. Mas maior que as bênçãos materiais é a bênção de um pai e de uma mãe, que abrange toda uma bênção. Um filho próspero, um filho que honra um pai e uma mãe, um filho abençoado em todas as áreas da sua vida, e tudo que faz prospera. Mas cabe a você, pai, cabe a você, mãe, ser exemplo. Pensar 2, 3 vezes antes de liberar uma palavra. Quando vier o pensamento para deliberar uma palavra que não edifica, chame dele um abençoado, uma abençoada. Quantos dizem isso é um triste? Outros dizem isso é um infame. Você está amaldiçoando a vida do seu filho. E o futuro dela e o futuro dele pode ser que não seja bom, mediante a sua inadimplência. Jacó, ele abençoou José e seus filhos. A Bíblia diz, meus amados, que por conta de uma palavra liberada, houve uma contenda entre dois irmãos. Como bem sabemos, Jacó havia tomado a primogenitura de Esaú sobre a palavra deliberada. Quando Jacó, na verdade, Isaac, iria abençoar Esaú, seu filho primogênito, mas ele acabou abençoando a Jacó, porque houve um engano ali. Jacó já não tinha vista muito boa, e a partir daquele momento os dois irmãos passaram a se odiar. Na verdade, muito mais Esaú. Mas Deus marcou o encontro com Jacó, enganador. Então, uma bênção deliberada em palavra, certo efeito no mundo espiritual. Pesem as suas balanças. Você que tem um filho e tem uma filha, eles têm projetos, têm sonhos, ajude, chegue junto, fale que eles vão conseguir. Eles precisam ouvir de vocês que eles vão ser alguém. Se vocês não falarem, quem vai falar? O mundo vai ofertar as bandejas, o que tem: álcool, droga, prostituição, desgosto até. Como é que você quer que seu filho seja um bom filho, uma filha seja uma boa filha, se você não está sendo exemplo? Será que você nunca foi jovem? Passe agora a refletir quem foi você no passado. Se você foi muito bonzinho ou muito boazinha. Muito tem um testemunho de vida bom, um legado para dizer: eu fui uma boa mãe, eu fui um bom pai. Mas muitos não. E ao invés de demonstrar o contrário aos filhos, mostrar a sua melhor essência, faz o contrário e quer que os filhos sejam bons. E exemplos, permitam-me falar, tomem vergonha na cara. Honrem o que Deus deu nas suas mãos, porque filho é bênção de Deus. E você pai, você mãe, olhe bem para esta palavra, você vai prestar conta, você sendo servo de Deus ou não.
Aqui está o manual. Para quem é crente e para quem não é. Se você não sabe dessa responsabilidade, a partir de hoje coloque em prática. Porque se um filho seu, Deus a livre, que Deus os livre na verdade, e acontecer um mal com alguns deles, você vai ficar com a consciência pesada. Eu poderia ter feito melhor, mas não fiz. E você vai ter remorso pro resto da vida. Se você é um pai que pode ajudar, chegue junto do seu filho. Chegue junto da sua filha, converse, seja amigo dele e amigo dela. Não que um filho seja um filho que desonra o pai, tem um pai como um amigo qualquer. Não. Quando eu falo que um pai deve ser amigo de um filho, é em conversar, em se abrir, contar seus sonhos, projetos, ser amigos. Quantos pais são amigos dos seus filhos? Quando estou falando quantos pais, estou falando mãe também. Porque quando você, pai, não exerce essa função, quando você, mãe, não exerce essa função, um outro alguém toma essa posição. Quantos filhos que tomaram decisões e rumos diferentes por falta de um conselho de um pai, conselho de uma mãe em dirigir: meu filho, faça assim, eu aprendi dessa forma, ensinando até, meus amados irmãos, como se prevenir desta vida horrenda, falando acerca da sua vida sexual. Os pais têm que se abrir com os filhos, não é pecado nem erro não, e isso ainda é um tabu no meio de muitos, porque se você não ensinar, o mundo ensina, e da pior forma. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus e eu aprendi, e aprendi da pior forma, e não desejo isso para você. Então que você seja um pai exemplar. Não é com gritos, não é só com chibatada, não. E hoje em dia nem se pode mais fazer isso, que o conselho tutelar está aí, a justiça. Mostre com ações, com palavras, mas que não mate. Dê um voto de confiança ao seu filho, um voto de confiança à sua filha. Talvez seja isso que ele e que ela está precisando. Você tem sentado com a sua filha para conversar com ela? Você tem sentado com seu filho para conversar com ele? Não, né? Muitas das vezes só delibera a palavra. A Bíblia diz que em nossa boca está a palavra de vida e de maldição. Você tem abençoado ou amaldiçoado? Os seus filhos são espelho de vocês mesmos. Se vocês querem que seus filhos tenham uma boa conduta e sejam exemplos, seja vocês primeiro, demonstre dentro do lar, na criação. Eu estou aqui não é porque eu sou melhor não, é porque eu tenho um compromisso com os céus, e Deus me traz com essa palavra, para que você tome uma posição e se converta dos seus atos que Deus não tem se agradado, porque filho é honra e bênção dos céus. Eu penso muito, meus amados irmãos, em um dia, e quando eu falo que penso muito, não é porque eu quero não, é porque os dias que estamos vivendo é trabalhosos, está difícil de se criar um filho e uma filha. E ainda os pais amaldiçoando. Imagine. Você está entendendo essa palavra, você está meditando. Você não está aí por um acaso, você que está ouvindo. É porque se faz necessário. É porque Deus quer que você mude as suas ações. Faça como Jacó chamou José, os seus demais filhos, seus outros filhos, e abençoou. Não amaldiçoou, abençoou. Abençoe o seu filho. Quando eles estiverem dormindo, chegue junto da cama dele, da cama dela, em secreto, em silêncio. Dobre seu joelho. Diga: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, até que seja em pensamento. Dá livramento, brinda os pensamentos dele e dela, Senhor. Que eles cresçam aqui na terra, que prosperem, assim como falou Jacó. Que eles se multipliquem, Senhor, em bênçãos, como peixes aqui na terra.
e não amaldiçoe. Quantos filhos intrigados dos pais, os pais intrigados dos filhos. Uma luta terrível. Por falta de sabedoria, por falta de conhecimento da palavra, porque se todos vivessem a palavra de acordo, meus amados irmãos, o mundo seria bem melhor. Então ouça essa palavra com carinho que vem da parte de Deus. Da mesma forma que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, está escrito, vós pais, não injuriais os vossos filhos. Você sabia disso? Porque é muito fácil falar, né? Honra teu pai e tua mãe. Mas vós, pais, não injurieis os vossos filhos. Não aborreçam os vossos filhos. Por isso nossos dias estão acontecendo muitas coisas ruins, por falta de sabedoria de ambas as partes. Mas a palavra de Deus, a espada que corta aí, corta aqui, está falando. A palavra é viva, a palavra é fiel, a palavra é eficaz. Ela faz divisão entre a alma e o espírito, juntas e medulas. Abençoe o seu filho. Dê uma oportunidade à sua filha. Seja um amigo deles. Invistam. Porque tudo que você hoje tem, ainda que você tenha uma tapera, posso assim dizer, ou uma bicicleta, quem vai herdar é seu filho e sua filha. E você sabe disso. Deixe um legado de um bom pai, de uma boa mãe, para que seu filho um dia não diga, meu pai, aquilo nunca foi meu pai, minha mãe, aquilo lá nunca foi minha mãe, só me pôs no mundo. Mas que eles possam dizer, eu tive um pai, eu tive uma mãe. Eu conheci uma pessoa, e não irei recitar nome. Isso na época em que eu vivia no Egito, vivia no mundo. Mas eu posso extrair hoje de exemplo, viu? E não era crente não, nem eu e nem essa pessoa na época. E quando todas as vezes que ele se embriagava, ele colocava uma música secular. E nessa música elogiava o pai. Velho, meu querido velho, posso assim me expressar, e não é pecado. Porque não é pecado um filho honrar o pai. E estou no contexto de honra. Está escrito honrar teu pai e tua mãe. E os pais honrar também os filhos. Que tem muitos pais que não honram os filhos não. E isso tem que se pôr em prática. É muito fácil falar, como já falei. Vou ficando por aqui com esta palavra. É o que Deus pôs no meu coração. Pedir direção a Deus para ministrar essa palavra. Porque nem tudo nós podemos falar. Temos que falar com direção de Deus. Porque quem governa o meu e o seu ser é o Senhor. Mas que nós temos que fazer a nossa parte. E vocês, que são pais, irão prestar conta diante de Deus. O mal que vier acontecer a seu filho é responsabilidade sua. Lute ferrenhamente. Guarde a sua joia preciosa. O seu filho, a sua filha, ainda que não estejam em um patamar de vida que você espera, mas libere a palavra. Eu creio que um dia essa criatura vai ser um alguém de honra para toda a família. Ainda que seja ele um drogado, uma drogada, uma prostituta, um prostituto, seja ele ou ela quem for, libere a palavra de autoridade que Deus lhe concedeu. Você como pai e como a mãe. E você vai ver as coisas mudar. Amém? Que Deus queira nos abençoar. Um forte abraço do irmão Carlos e do Divino Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Vou ficando por aqui. Se você sentir da parte de Deus em compartilhar com mais alguém, faça isto. Eu fiz a minha parte agora com vocês. Alguém está precisando de ouvir essa mensagem. Seja você um missionário ou uma missionária, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de grande valia. E grande valor tem essa palavra para os lares, para as famílias. E você está compromissado com esta palavra. Enviar para mais alguém. Amém? Que
Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Pai celeste e amado, mediante a tua palavra, Senhor, aplique nos corações das vidas que ouviram, Senhor, e que vão ouvir a tua palavra, porque a tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir a tua palavra, e o Senhor nos disponibilizou esse momento, essa oportunidade, Senhor, de aprendermos contigo, ó Pai. Contigo, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Que Deus queira nos abençoar.